ano de eleição, o TSE bombardeia a televisão com propaganda da urna eletrônica. Eles anunciam aquilo como se fosse a 8ª maravilha do mundo. Ó, nós inventamos a urna eletrônica. Ó. Esse país é realmente o país das palhaçadas. Vejam só essa revista intitulada, que tem o nome de... eu nem sei o nome dessa porcaria. Em Dia, que traz na capa o apedeuta e a abobada. Eles apresentam, senhores, como sendo um grande físico, o senhor Paulo Camarão, dizendo aqui, do alto de quem é reconhecido mundialmente, por ter feito a urna eletrônica no Brasil. Pois bem, o senhor Paulo Camarão é réu de cadeia, é réu de polícia no Equador, porque ele foi fraudar a eleição lá no Equador em urna eletrônica. Só que o Equador não é o Brasil. Ele não tinha sustentação dos juízes e promotores que tem aqui no Brasil para promover a fraude. Ficou em cana no Equador comendo com a mão quase um ano e volta para o Brasil, onde é apresentado como grande inventor da urna eletrônica brasileira, apresentado como físico de renome internacional. Senhor presidente, Câmara do Brasil, vamos fazer uma moção para que o governo da Suécia, que o prêmio Nobel seja dado ao senhor Paulo Camarão e ao outro palhaço de nome Giuseppe Giannino, que são os responsáveis pelo controle técnico das fraudáveis urnas brasileiras. O Brasil vai superar a Alemanha, o Brasil vai superar os Estados Unidos. De uma vez só, 2 brasileiros vão ganhar o Prêmio Nobel de Física. Volto a repetir, recitando a Amada Negreiros. Se estes desgraçados são brasileiros, eu sou argentino. Se Diniz é espanhol, eu sou português, eu sou espanhol. Portanto, para terminar, senhor presidente, para terminar, esses 2 senhores, enquadrilhados com os ministros Carlos Veloso e Nelson Jobim, esse sim, famoso estelionatário confesso, que tem a petulância de falar mal do presidente Médici. Estes 4 deveriam estar respondendo, eu não acredito na justiça, deveriam estar sim, sob a mira da guilhotina, pela alta traição que proporcionaram ao povo brasileiro. Toda essa multidão de pátrios irmãos, do Nordeste até o Sudeste, até o Sul, até o Acre, feitos todos de palhaços em eleições fraudadas, há mais de 10 anos neste Brasil. Ah, vai chegar o dia de glória, pode ter certeza. A Polícia Federal abriu inquérito para apurar suspeita de fraude nas eleições de Caxias, no interior do Maranhão. Relatórios mostram que urnas eletrônicas foram violadas, mesmo depois de lacradas. Um vereador não teve o próprio voto computado. Especialistas que analisaram os relatórios afirmam que o sistema eleitoral brasileiro não é seguro. Eu votei, apareceu a cara do vereador, mas da candidata não apareceu. E eu disse assim, eu digo, olha, não está aparecendo a candidata aqui não, já está votado. Eu disse, eu vou votar de novo. Não, já está votado. É porque você vai votar com a sinceridade, com a honestidade, tá vendo? E não acontece a honestidade que você está fazendo. É o que pensa boa parte do povo de Caxias, cidade no interior do Maranhão, a 370 quilômetros da capital, São Luís, quase na divisa com o Piauí. Este candidato a vereador teve 168 votos na última eleição, mas na 4ª zona da 6ª sessão eleitoral, nenhum. Curioso é que ele vota lá. O senhor tem certeza que não errou o número? Com certeza.
Marcilene foi fiscal voluntária em uma sessão eleitoral. Muitas vezes eu falava, pois se não compareceu a foto, você não pode confirmar. E a pessoa às vezes não confirmava, voltava sem votar, entendeu? E outras confirmava e não sabia quem era. E os mesários? Isso que eu falei, ele só dizia, você votou no número certo? Votei, pois então confirma. Quando saiu o resultado, o espanto. Em casa, 15 pessoas votaram em uma mesma vereadora, mas a candidata da família não recebeu um voto sequer. Eu daqui votou tudinho, não sei aonde foi. Em regiões mais afastadas das grandes capitais, a situação é parecida. Muita gente desconfia do destino do voto. A dificuldade é ir além da suspeita. O sistema eleitoral brasileiro é baseado em ciência e tecnologia, bem distante da realidade de quem vive aqui. Nestas casas, no interior do Maranhão, não há saneamento básico e a vista é a terra batida e um lixão. Modernas urnas eletrônicas são capazes de transformar o que se enxerga na tela em outra coisa. É o que afirma quem entende de tecnologia e informática. É possível você querer votar no candidato e a urna registrar que você votou em outro. Basta que arquivos programados para isso sejam colocados na urna eletrônica. Estes irmãos descobriram indícios de fraude nas eleições de Caxias. Um é analista e administrador de sistemas, o outro, programador, especialista em segurança da informação. Com permissão judicial, checaram urnas de 10 sessões eleitorais. Em um relatório, concluíram que houve manipulação dos equipamentos. A caixa preta dessa urna, ela revelou que elas foram ligadas antes da eleição em um ato totalmente estranho. Um exemplo, a cerimônia de lacre de um lote de urnas aconteceu em 26 de setembro. Em 3 de outubro, alguém mexeu nas máquinas, como mostra o documento. Para isso, seria preciso autorização do juiz, registrada em cartório, em ata. Não, no dia 3, eu não vou, deixa eu ver, porque aqui na pasta não tem. Dos 12 vereadores escolhidos em outubro, 11 são ligados ao atual prefeito da cidade, agora reeleito. Procuramos saber a opinião deles sobre as possíveis fraudes. Esta é a lista de códigos digitais de uma urna no dia 15 de setembro. 10 dias após as eleições, os arquivos eram outros. Se houver algum programa externo da Justiça Eleitoral, certamente está caracterizada a violação. Pedimos para 2 especialistas de São Paulo analisarem os papéis e os relatórios. Alexandre Hashimoto é mestre em Sistemas Integrados, Microeletrônica e em Tecnologia pela Universidade de São Paulo. O programa foi totalmente alterado antes das pessoas votarem. Amilcar Brunazzo é engenheiro formado pela USP, especializado em segurança de dados. Desde 2000 investiga o comportamento de urnas eletrônicas. A hora que tem programa lá dentro que ninguém sabe de onde veio, eu não sei o que o programa faz. Ele pode fazer qualquer coisa, pode desviar voto, pode identificar voto, pode fazer o que quiser. Já o secretário de Informática do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão desvia do assunto. Mas formalmente esse processo chegou aqui ontem. Walter recebeu uma cópia do relatório faz 2 semanas. Tem que fazer uma auditoria para verificar. Eu recebi a incumbência da presidência que me encaminhou o relatório, eu tenho que devolver para ela. Marcamos a entrevista com a presidente do TRE, mas ela não nos atendeu. No dia seguinte, fomos ouvi-la novamente. A senhora não quer falar? A Polícia Federal já instaurou o inquérito. As urnas serão remetidas ao CETEC, que é a nossa perícia técnica, são peritos oficiais. Constatando a violação, a Polícia Federal, então, tentará determinar a autoria. Os que supostamente tenham violado essa urna serão indiciados. Com relação à anulação das eleições, isso caberá ao Ministério Público Eleitoral e à Justiça Eleitoral. O presidente do TSE não quis dar entrevista. Por intermédio da assessoria de imprensa, justificou. Disse que não recebeu nenhuma denúncia de partido político, juiz, promotor ou advogado. E que nem mesmo foi comunicado sobre suspeitas de fraude por qualquer tribunal regional eleitoral. O secretário de Tecnologia da Informação do TSE aceitou conversar. Ele conhece o caso. A urna é inviolável? A urna, ela, pelos dispositivos de segurança que são implementados no processo, torna a fraude totalmente inviável. Se não for um erro do eleitor, o que pode ser? Nós não trabalhamos com outra hipótese. Se você fosse mal intencionado, o que você poderia fazer em 15 segundos com cada urna? Poderia me eleger presidente do Brasil.
que a reportagem da Band mostra que a urna pode ser manipulada e permitir grandes distorções no resultado eleitoral. O presidente do TSE, ministro Aires Brito, que sempre aparece na imprensa dando declarações as mais variadas, surpreendentemente desta vez não quis falar sobre o assunto de sua alçada. Guarulhos, Grande São Paulo. Aqui no segundo maior colégio eleitoral do estado, este empresário investigou e denunciou à justiça a fraude nas últimas eleições municipais. Segundo ele, as urnas eletrônicas foram manipuladas num esquema que pode se repetir em outras votações. Ele apresenta documentos da própria Justiça Eleitoral. As urnas são programadas por um cartão de memória, o flashcard. Cada um deles abastece 100 urnas, uma de cada vez. No caso de Guarulhos, no mesmo horário, foram programadas até 3 urnas ao mesmo tempo, o que é impossível segundo o TSE. Foram gravadas mais 100 urnas novas. E que nós ficávamos nos perguntando por que essas 100 urnas, né? E depois chegamos à conclusão que essas são as urnas clonadas. Note também que na contagem dos votos, o operador desaparece várias vezes, embora a mesma senha seja utilizada sempre. Ou seja, alguém não identificado totalizou os votos usando a senha do operador. Da forma que a urna é apresentada, eu entendo que há possibilidade de violação, sim. Para a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Nicida Garcia, aparentemente houve fraude na eleição de Guarulhos. Ela pediu a abertura de um inquérito na Polícia Federal, mas até agora o processo está parado no TRE. Porque para mim a urna eletrônica só fez uma coisa para a democracia brasileira. Me fez perder a graça de anular o voto. A campanha começa já nessa terça-feira, em outras palavras, depois de amanhã. Mas tem muito espertinho, viu, Zeca? Querendo faturar em cima da ambição dos candidatos. Citei, Patrícia. Olha só esse homem que diz que elege quem ele quiser no Brasil. É um tal de Márcio. Muros pintados, distribuição de panfletos, comícios e carros de som. Uma campanha política dá muito trabalho, mas uma quadrilha promete o que parece impossível: ganhar uma eleição sem o voto do eleitor. Todo o processo eleitoral no país inteiro pode ser burlado. A suposta facilidade surpreendeu este candidato a vice-prefeito. Eu recebi um telefonema perguntando se eu queria ganhar a eleição. Eu respondi que sim, né? E aí eles me responderam: mas tu queres 100% de certeza que tu vai ganhar a eleição? Eu digo: claro que eu quero. Quem é que não quer saber que vai ganhar a eleição? Dá para o senhor vir aqui no nosso escritório? Com uma câmera escondida, acompanhamos o encontro. Quem comanda o esquema é este homem. Ele se apresenta como Márcio e diz que é de São Paulo. No escritório improvisado, o golpista conta que pode manipular os votos e decidir quem ganha a eleição. Como é que é feito? Nós temos toda a cópia dos programas. Sim. Sem imaginar. Qualquer estado. O vigarista dá uma explicação complicada. A gente tem que pegar um número X de urna eletrônica, reprogramá-la, né? Entendeu? Saber qual tipo de flashcard que vai ter nela, qual é a cor do disquete, entendeu? Saber mais ou menos qual a quantidade de voto que tem naquela urna e colocar um número X de voto para o candidato que eu vou ter. Uma picaretagem que pode ser parcelada. Qual é o teu custo? A gente cobra 2 milhões, 1 milhão até data, e 1 milhão depois vocês fazem 10 vezes. Além do dinheiro, Márcio pede o relatório das zonas eleitorais da cidade e o número de urnas. Ele diz que a manipulação dos votos é feita no dia da eleição, com as senhas do presidente do TSE, ministro Aires Brito, e de outros integrantes do Tribunal Superior Eleitoral. Você tem essas senhas aqui? Cara, eu sou obrigado a ter. Eu sou obrigado a ter tudo isso daí que você está vendo. Mas aqui tu tem qual é? Do Aires Brito. Tu é conhecido dele? Não, cara, eu hackeei a senha do cara. Minha senha nem existe ainda. A minha assinatura digital nem foi colhida. De maneira que ele não tem essa senha, nem nunca vai ter. Este homem, morador da cidade gaúcha de Cachoeirinha, também participa do esquema fraudulento. Para tentar convencer o interessado, chega a dizer que tem gente da quadrilha dentro do TSE. Dentro do tribunal. Eles movimentam lá dentro. Dentro do tribunal? Dentro do tribunal. Se você me der um voto de confiança na minha palavra, pode ter certeza. E tu tem certeza que dá certo? 110%. Eu não lhe garanto 101%, eu lhe garanto 110%. Ele é filho de um desembargador, sim. O outro golpista negou participação no esquema.
senhor foi gravado dizendo que dava 110% de certeza que era possível fraudar a urna eletrônica pagando R$2 milhões. Lhe confesso que eu não tenho essa confirmação, não dei essa confirmação para ninguém. O senhor não conhece ninguém que tenha capacidade de fraudar o sistema eleitoral? Eu acho impossível isso aí, né? Mostramos a conversa gravada com os golpistas para um especialista em urnas eletrônicas, que é professor da PUC de Porto Alegre. Em poucas horas, ou mesmo em alguns meses, ele não conseguiria quebrar a senha criptografada. Precisaria de um parque computacional com uma capacidade extremamente grande para quebrar a senha criptografada e aí ter acesso ao sistema. Então eu considero praticamente impossível a fraude em uma eleição. Sexta-feira passada, constatamos que Márcio aplica o golpe também nas ruas de São Paulo. Nosso produtor se diz interessado em conseguir votos para um candidato. Só me diz o seguinte, qual é a vaga que ele quer? O seguinte, prefeito. Tá, a cidade tem 100 mil habitantes, eu acredito então tá, que... 100 mil habitantes. Você acha que com 30 mil ele está eleito? O vigarista diz que uma vez fechado o negócio, não tem como dar errado. Eu quero todos os termos técnicos, eu te dou agora, eu tenho todo o tempo do mundo. Se quiser fazer qualquer pergunta para mim, estou aqui livre para você. Quando nos aproximamos com a câmera, o golpista se esconde no banheiro e sai apressado, não quer conversa. Só para responder, vou procurar, por favor. Tem uma denúncia gravíssima contra o senhor. Sempre tem aqueles aproveitadores de plantão, né, que quando ocorre alguma coisa desse tipo, eles tentam vender serviços que são impossíveis de serem realizados. Do ângulo desse que oferece é um estelionato, portanto infração penal. E do ângulo de quem compra pode caracterizar um abuso de poder econômico. A democracia fala assim, escolha é um dos pilares, não é? Eu tenho a escolha de, inclusive, não votar, mas isso aqui não acontece. O Nelson diz o seguinte, voto facultativo e voto de papel. Eu não acredito no sistema de urnas eletrônicas. Então nós temos o Nelson, o Leandro, o Rubens participando conosco com opinião sobre voto obrigatório e urna eletrônica. Você que está nos vendo, se quiser participar, mande o seu recado para o @Jornal da Massa pelo Twitter. E aí, Paulinho? Ô, Denian, esse aí é o grande debate, assim, de debate eu falo dos grandes, do que tem que ser feito imediatamente, com resultados para escolher agora, é essa história de urna eletrônica. Quando a gente, lá no início, eu falei que havia um entusiasmo com a Copa sem base racional, também há um entusiasmo, um encantamento com esse negócio de voto eletrônico, também sem nenhuma base racional. Veja, não há sentido nenhum no voto eletrônico. O TRE vai lá e faz a urna, contrata alguém, faz aquele negócio todo e tal. Enquanto ele tem um sistema, há milhares de iniciativas individuais tentando furar esse sistema, sabe? Esse sistema ele não vai estar blindado jamais, porque ele foi lá bolado por 6, 7, 10 pessoas, não sei quantos técnicos, e eles têm que encarar outros milhares que ficam tentando e bolando alternativas, sabe? Então, você vai ter, até por probabilidade, muito maior de que alguém um dia consiga fraudar do que ele se proteger sempre. Isso acontece, inclusive, com os bancos. Os bancos que têm sistemas eletrônicos, mexem com dinheiro, enfim, eles são fraudados, têm o teu sistema invadido o tempo inteiro, só que eles têm poder econômico de indenizar as vítimas e tal, e mesmo assim eles têm condição de buscar no mercado os melhores técnicos. Um banco pode pagar o que quiser para um grande técnico para fazer a sua defesa, e mesmo assim ele tem o sistema furado. Sabe, para começar, então dizer que o sistema do TRE é inviolável só porque é do TRE é bobagem, isso é tolice, a possibilidade total. A internet está coalhada de vídeos aí de gente demonstrando como é que se frauda as urnas eletrônicas. Há relatórios de universidades, relatórios com bases técnicas mostrando como é que se frauda a urna eletrônica, mas a gente aceita correr o risco. Para quê? Para ter o resultado de uma escolha que vai determinar quem vai ocupar um cargo daqui a 2 meses, tendo esse resultado em 2 horas. Não há sentido nenhum em correr esse risco, por causa que não há necessidade de imediatismo. Você não acredita na lisura das urnas eletrônicas? Não tenho razão nenhuma para acreditar. Nenhuma razão. Eu não estou dizendo que o TRE é mal intencionado, não é isso.
Estou dizendo que ele não tem como se proteger de milhares de tentativas de invasão que acontecem o tempo inteiro, como os bancos acabam não tendo. Sabe? Só que um banco, ele assume esse risco, ou uma empresa, porque ele ganha em agilidade. O cara faz a conta. O que eu ganho em agilidade, porque eu estou no mercado, estou disputando, eu preciso ser veloz para eu superar o meu concorrente e vender facilidade. O que eu ganho em agilidade é muito maior do que os prejuízos que eu tenho com eventuais invasões ou investimento em defesa. Então eu faço, porque eu preciso disso. Agora o TRE não. O TRE, a eleição é em outubro, o sujeito vai assumir o cargo em janeiro. Em janeiro. Então, por que tem que ter esse resultado tão rápido? Por que tem que correr esse risco todo de invasão? Era muito melhor o sistema de voto impresso, que também o voto que o sujeito lá ia fazer o X. Ah, mas havia possibilidade de fraude. Mas a possibilidade de controle era muito maior. Inclusive a possibilidade de recontagem 1 a 1. Você olhar documento a documento. No voto eletrônico, como é que faz? Não dá. Aqui em Balsa Nova houve um empate na eleição. Reconta lá o voto de Balsa Nova. Você vai lá, aperta na urna, ela imprime o mesmo resultado. Imprime o mesmo resultado. Não dá, então não tem sentido. Tanto que nenhum outro país decente usa o voto 100% eletrônico. Então, só a gente. E só a gente tem jabuticaba também. Essa é uma opinião do telespectador que levanta esse tema que você disse por último. O Marcinho diz o seguinte: eu não acredito no voto eletrônico, pois se fosse bom, a Europa e os Estados Unidos já teriam adotado esse sistema. Aí a gente fica com orgulhos bobos, aquele orgulho irracional. De novo, hoje esse é o tema do programa, né? De novo aquela história, olha, os americanos eles ficam dias e dias contando o voto enquanto a gente tem o voto em 2 horas. Olha como eles são burros. Sim, eles são burros, eles inventaram a internet e tal. Mas e o outro lado? Essas coisas todas, e eles mesmo assim negam o voto eletrônico. Por que será? Não é? É por causa disso mesmo, porque não há necessidade do voto ser eletrônico. Leva tempo, eles preferem ter o documento certinho, a possibilidade de recontagem, como era aqui antes, né? Mas a gente precisa se orgulhar de alguma coisa. Pena que se orgulha de estupidez. Em um vídeo divulgado na internet, um eleitor de São Paulo grava imagens de sua votação na urna eletrônica no último domingo, 5 de outubro. Nas imagens, o homem tenta votar e quando aperta a tecla, a urna computa 2 vezes o mesmo número, dando a opção de voto nulo. Para alguns internautas, o eleitor do vídeo não soube apertar corretamente as teclas do aparelho. Está dando problema aqui. Já tentei várias vezes. Neste outro vídeo, um eleitor do ABC Paulista denuncia que o seu voto não foi computado. A urna está dizendo que eu já votei e não votei. Eu não votei e está dizendo que eu votei. Gravar vídeos ou tirar fotos da urna eletrônica no momento da votação é crime e pode render até 1 ano de cadeia e multa de 5 a 15 mil reais. O Tribunal Regional Eleitoral apura o caso. Eu estou aqui para votar, mas tem registros de que a gente não consegue votar. Quando a gente vota para presidente, simplesmente não aparece, a gente digita o número do candidato e não aparece confirma. Ou seja, a urna está com problema. Só voto depois que consertarem. Estamos aguardando. Eu não estou dentro da cabine, eu posso usar o celular. Vou esperar as pessoas saírem para confirmar se entrou ou não. Já tem 2 pessoas reclamando aqui, porque simplesmente a gente digita o número do candidato e não aparece a tecla confirma. Só para presidente acontece isso. Por que será? Não deixa mais ninguém votar aí não, tá? Isso aí é absurdo. A supervisora, o fiscal, sei lá o que, entrou aqui e disse que vai consertar a urna. Ou vai trocar, vai fazer não sei o quê. Eu não voto enquanto não consertarem isso. Por que será que só para presidente acontece isso? Se você vota para presidente, não aparece o candidato. Exatamente. Que país é esse? Ótimo. Mais um para tentar consertar. Delegado. Tem 2 aí reclamando, não voto. Só para presidente acontece isso. Estranho, né? Eu não posso entrar com o celular na cabine, mas aqui fora eu posso fazer o que eu quiser com o meu celular. Aqui, ó.
anda desconfiado de tudo e de todos, e com razão. Acabo de saber que a Universidade de Brasília, num desafio, descobriu que é possível entrar na urna eletrônica, aquela urna que você coloca o seu voto no dia da eleição. Conseguiu entrar e de 475 votos que foram ativados, eles conseguiram subtrair 474 votos. Ou seja, é possível fraudar a urna eletrônica brasileira. Por isso que os países do primeiro mundo não adotaram este sistema ainda. Porque se uma equipe da universidade fez isto, imagine bem os hackers que andam pelo mundo todo derrubando o site de governos mundiais. Hacks tem em todo lugar, especialistas em entrar em sistema eletrônico. Então, nós estamos vulneráveis e é uma covardia que se faz com o cidadão que confia o seu voto no representante que pensou que recebeu o voto e na verdade foi para outra pessoa. Onde a gente vai parar desse jeito?